momento. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste trabalho de estudo, nesta segunda-feira, e agradecer a nossa equipe espiritual. Peço à Mãe Maria que derrame seu manto sobre nós, sobre esse trabalho, nos fortalecendo e nos orientando, nos conduzindo a este estudo, para que possamos absorver e refletir sobre o conteúdo, para que possamos também interiorizarmos dentro de nós e colocarmos em prática, porque todo conteúdo, todo conhecimento só é transformado quando praticamos o que aprendemos. Assim é e assim está feito. Gratidão. Gratidão. Do ponto de luz da mente de Deus, flua a luz a mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que aquele que vem volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito das pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres conhecem é que servem. Do centro a que chamamos a raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra, que assim seja. Vamos fazer uma pequena leitura do livro de Folhas de Jardim de Mória, de Helena Roesch, abrindo aleatoriamente, é o livro 1. Livro 1, 98, página 98, e que nós vamos ler hoje o trechinho de 296. Por que, ó Senhor, tu não me confias a colheita de todos os frutos do teu jardim? Mas onde estão os teus cestos? Por que, ó Senhor, tu não derramas sobre mim a torrentes da tua graça? Mas onde estão os teus cântaros? Ó Senhor, por que tu sussurras em vez de proclamar tua verdade com um trovão? Mas onde estão os teus ouvidos? E além disso, é melhor ouvir o trovão nas montanhas. É interessante aqui, porque aqui fala das coisas que a gente fica clamando para Deus, no sentido do pedido mesmo, né? A gente pede, 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 coisas aleatórias ou coisas que a gente pensa ser necessário para a nossa vida terrena, só que a gente não para poder colher as coisas que estão vindo, para sentir as coisas que estão vindo, né? Para a gente receber essas graças, essas bênçãos, né? É como se você tivesse no ponto de ônibus, aí você está com muita pressa, você precisa de chegar, você pede um ônibus, né? Oh, meu Deus, manda um ônibus rápido. Aí o ônibus passa pelo ponto e não te leva. E você fica com muita raiva, com muita raiva, com muita raiva. Porque você tinha horário, estava tudo cronometrado, você precisava de chegar. Você fez tudo certinho, acordou mais cedo, você arrumou, foi para o ponto mais cedo para não perder aquele ônibus. Mas por carga d'água, ele não parou. E aí você segue o fluxo, né? Fica lá, ele segue o fluxo e você fica lá com muita raiva, né? Não entendendo por que que ele não parou para você. Mas logo em seguida, menos de 3, 4 minutos, veio um outro ônibus que demorava para vir, que era de meia hora, mas passa um outro ônibus assim do nada, né? Naquele, uns 5 minutos depois, para você seguir, né? Aí ele para, você entra e tal. E quando você entra no ônibus e segue o fluxo, numa curva perigosa na frente, você depara com um acidente. E era o ônibus que você não pegou. E aí você não consegue entender, né? Aí você só consegue ver assim, eu podia ter sido eu naquele ônibus, né? Podia ter sido eu. Mas o que você fez antes para não receber a graça? Entendeu? Para não receber aquele presente que é a vida, para não ter
Não morreu ninguém, mas está todo mundo machucado, um quebrou, outro se machucou, se cortou, né? Foi o susto, enfim, o pânico em si, né? Isso é só um exemplo do que acontece nas nossas vidas. Então, quando ele fala, Senhor, por que tu não confias os frutos do teu jardim para mim? Né? A sabedoria, eu quero a sabedoria, eu quero. Tá, mas aonde que estão os seus cestos? Quer dizer, sua mente está tão cheia que você não tem espaço para receber. Você está tão cheia de pressa, tão cheia de ego, tão cheia de vontade, tão cheia de tudo que você não tem espaço nenhum na sua mente, na sua vida, no seu corpo. Você está tão atarefado, você não tem tempo. Então você não tem espaço para receber os frutos desse jardim, né? O seu cesto está lotado. O seu dia, a sua agenda, você nunca tem tempo para nada, né? E você não se dispõe desse tempo, né? E isso acontece na nossa vida. No dia a dia, a gente tem que parar para poder observar. Aí é a segunda coisa, por que não derrama sobre mim as torrentes da tua graça? Só ao acordar já é uma graça divina, né? Mas onde estão os teus cântaros, né? Por que que você não agradece? Os cântaros são as vasilhas mesmo de colocar as águas, né? A água da vida. Aonde que está ele, né? Onde que está a sua vasilha para colocar essa água, que é a água da vida, que é a vida pura, né? Quem beber dessa água, dessa fonte, nós jamais terá sede, assim diz Jesus, né? Então, nós estamos aqui, ó, em 4 pessoas, né? Recebendo essa energia, recebendo esse ensinamento. Cadê o resto? O grupo é composto por mais de 60, nós temos 4 grupos, né? De pessoas, está lotado de pessoas, e cadê? Então, é sobre essas coisas que a gente precisa de pensar, porque a gente não tem tempo para qualquer coisa na vida, mas você não tem tempo para refletir sobre a sua própria vida, o seu encontro com a sua espiritualidade, que é você com o seu eu superior. Então, o seu cântaro está vazio, mas você quer. O seu cântaro está cheio de coisas, né? E está vazio ao mesmo tempo, porque você não quer enchê-lo, né? Você nem traz ele, quer dizer, você não dispõe de um vasinho pequeno para encher, né? De sabedoria, de ensinamento, de discernimento. A gente nunca tem esse tempo, né? Por que tu não sussurras em vez de proclamar tua verdade com um trovão? Por que tu sussurras, né? Por que tu sussurras em vez de programar tua verdade em um trovão? Quer dizer, a gente entende os ensinamentos através de insights. Então, os insights são sussurros. Os sussurros, esses insights podem vir de qualquer forma, ou através da fala, ou através de uma leitura, ou através do próprio vento soprando as folhas do campo, né? Ou a chuva, tudo tem fala, porque a natureza é a própria Bíblia. Se existe uma Bíblia sagrada, é a própria natureza. É o maior livro do universo, é a própria natureza. E a gente precisa saber lê-lo. E aí ele responde, né? Vai ouvir o trovão nas montanhas, porque lá você é obrigado a subir, quer dizer, naquele esforço de subir, você vai prestar atenção no seu corpo, no que você está fazendo, porque senão você vai rolar ribanceira abaixo. Então você precisa de se despir de todas as suas, não só crenças, né, mas de tudo que te faz mal, que você carrega de medos, de culpa, de vergonha, e despir-se para que você consiga ouvir na montanha, aqui no seu coronário, esse trovão que você tanto almeja, né? Então, é sobre esse ensinamento de hoje que Mória trouxe para gente aqui. Muito bacana, afinal. Muito interessante. Gratidão, mestre Mória. Continuando nossas reflexões aqui do livro 3 de Telos, que são os protocolos para a quinta dimensão.
E aí ele continua com aquele diálogo com a Aurélia, né? Aquele diálogo de autoconhecimento, mostrando para ela como é que ela vai fazer e tal, para poder seguir o fluxo da vida e conseguir publicar os livros que ela precisava, de fazer as coisas, atingir mais pessoas, não. Conseguir o público ideal no sentido de essas pessoas estão com a mente mais aguçada, né? Então, cada dia que passa, né, esses livros já têm muitos anos, cada dia que passa, as pessoas que tá tendo uma mente mais aberta, no sentido de ter discernimento, né, na busca da autossabedoria, né, da sabedoria, não da sabedoria que vem de você ou de outras pessoas, mas a sua sabedoria, o seu poder pessoal, né? Estão buscando e estão encontrando através das reflexões, através das falas desse livro, dessas letras, né? Como diz a Delce, onde as retinas conseguem ver. Então, ele falou para a Aurélia: comece a praticar. Você não pode se sentar ao piano e tocar as sonatas sem uma prática anterior. Deve aprender nota por nota. Desse aprendizado vem o seu poder e o retorno dos dons da deusa que você é. Cada nota é um novo tom para aprender, nova jornada. E então, todo o conjunto de notas se reúne para executar a música para você. Olha que profundo isso, né? Não adianta querer dar saltos, né? Não adianta. Se você quiser dar saltos, ele não vai funcionar se você não passar pelo processo. A gente precisa aprender, precisa aprender, precisa aprender. Eu aprendi uma coisa muito simples, por exemplo. Todo mundo sabe que eu levo o SUS se eu estiver concentrada. Concentrada, se eu estiver concentrada e fazendo algo, eu tenho hiperfoco, né? Até por causa do TEA. Eu tenho hiperfoco. Então, se eu tiver com hiperfoco, eu sair daqui com hiperfoco de ir lá lavar meu rosto, tomar um café na minha cozinha. O meu hiperfoco era lava o rosto, toma café. Aí a minha cozinha demora o quê? Uns 30 metros, não, uns 20 metros, né, André, para me chegar na minha cozinha. Ok, aí eu tava com a luz escura, porque eu tava com hiperfoco, já sabia o que fazer, podia voltar. O Tony estava na porta. Então, quando eu abri a porta, eu vi o Tony com a luz apagada. E vocês ouviram eu gritar? Aí é o hiperfoco. Aí o que que acontece? Sobre o que que eu tô falando? Por que que eu tô falando isso? Eu já aprendi e eu já disse para ele: faz barulho, porque eu tô no meu hiperfoco. É um barulho, ele tem que fazer um barulho para que eu saia do hiperfoco para ele entrar para eu não sentir aquele impacto. Entende? Então, ele já aprendeu muitas coisas. Quando eu estou pintando, por exemplo, para todo mundo falar comigo, se eu estiver pintando do meu lado direito, alguém tem que chegar do lado esquerdo e passar a mão assim, ó, e passando a mão uma distância de 1 metro para chegar naquela pintura. Para eu sair do hiperfoco e olhar para aquela pessoa. Porque se a pessoa chegou atrás de mim, é como se estivesse arrancando a minha alma e botando no corpo, entende? Então, eu aprendo com isso. Isso é um aprendizado meu. Ah, Beth, mas o que que isso tem a ver com a leitura? Para vocês pode não ter nada, para mim tem tudo a ver. Entende? É como você entende como que você funciona. Então, não adianta você fazer algo e não ter aprendido, falar algo e não ter aprendido aquele algo para você falar. O que Aramar diz para a Aurélia é que ela precisa de aprender passo por passo no seu caminho evolucional. Ela precisa de praticar. Ela gosta de ficar sozinha. Gostava de ficar sozinha. Ela gostava de fazer as coisas dela e ir direto para onde que ela tinha que dar palestra e fazer, atender. O que que fizeram que o que que aconselharam para ela? Sai da sua zona de conforto. Para você, porque a gente precisa da sua energia em outros planos, em outros lugares. Então vai andar, porque cada lugar que você for é alguém que você vai ver que precisa dessa energia.
E para isso, trouxe um desconforto para ela, porque ela tinha que andar. E ela tinha que aprender, porque ela ficou enclausurada. Pensa uma pessoa ser preparada para receber essas canalizações durante mais de 40 anos. Entende? Então, eu entendo. Às vezes, por exemplo, esse mês a André precisou de se afastar para fazer uma meditação no final do ano. Final da semana passada, eu acho. Ela saiu da casa dela e foi para uma montanha com outras pessoas para se conectar mais ainda com o trabalho dela. Com o trabalho dela. Então, ela se permitiu fazer isso. É desafiador para quem nunca faz, para quem nunca fez. Você está saindo de toda a sua zona de conforto. Você vai para o pé de uma montanha, com todos os riscos possíveis. Entendeu? Mata Atlântica. Sujeito a qualquer tipo de animal selvagem ali. Mas você precisa de conectar com essa natureza selvagem, porque você é uma natureza selvagem, né? Nós somos essa própria natureza selvagem. A gente precisa de conectar com essa mãe, né, com essa natureza, com Gaia, para a gente entender o nosso próprio funcionamento. Ai, Beth, mas eu preciso de ir para a montanha? Não, aí você faz o que você quiser. Se achar que cuidar de uma planta vai te conectar, cuidar de um animal vai te conectar, você só precisa de conectar com a sua força interna, da forma como você precisa de fazer, isso vai ser instruído. Por isso que você precisa estar com a sua mente aberta, no sentido dos seus cântaros estar ali para você colher, né, encher. A sua mente precisa estar aberta para que você, né, receba. Aberta no sentido, vou receber, então, aberta no sentido, gente, sem julgamento de valor. O que que é julgamento de valor? É quando chega uma informação, eu não fico perguntando por quê. Eu não duvido daquela informação. Eu acolho aquela informação. E vou meditar em cima daquela informação para ver se ela faz sentido para mim. Entende? Se ela fizer sentido para mim, e se ela não fizer sentido nenhum, ok. Eu ainda não alcancei o que aquela mensagem, o que aquele ensinamento me fez. Entende? E é muito interessante a gente começar a pensar como que essas informações, né, chegam, como que o nossos cestos ainda, né, tem muita coisa que é jogada assim na nossa mente que a gente tem como verdade e a gente não abre espaço ou não coloca cestos novos para que a gente receba coisas, né? A gente não faz a seleção das frutas, que são esses entendimentos que a gente tem, né? Quantos livros nós temos que às vezes a gente lê só uma sílaba lá, nem lê, às vezes está até fechado. Na minha estante mesmo, tem livro que está até fechado. De vez em quando faço uma limpeza e faço doação. Porque não é mais o tempo, né? Não é mais o tempo daquele monte de coisa. Você tem que designar na sua vida. Eu quero aprender sobre isso e sobre isso eu tenho que focar nisso, porque isso vai me ajudar em outros campos, né? E, e tem que seguir. Então, quando ele fala de música, ele dá o exemplo de música. As músicas não se resumem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não, fá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não, não se resume. Você sabia o que não se resume? Existem tons que a gente ainda não conseguiu captar. E agora essas frequências estão ainda aumentando muito mais. Não são só 5 notas, gente, impossível. Se nós temos, raciocina aqui comigo, de acordo com Geoff Hofferson, daqui, Hofferson, cadê? Qual é o nome dele? Tem que falar o nome certinho, né? Porque a gente estuda, senão vocês vão me bater lá, né? Peraí.
Falar certinho pro Júlio não me bater. É Geoffrey Hodgson. Agora sim, Geoffrey Hodgson. Quando nós nascemos através de notas musicais. Isso está lá no livro. Ah, depois eu lembro do livro e trago, eu esqueci. Dos elementais, que ele descobriu os elementais. Eu esqueci. Esqueci o nome, mas eu tenho um livro aqui que eu leio ele muito. É, a gente nasce através de notas musicais. E nós temos só no nosso corpo, nós temos, olhando nesse corpo, físico, nós temos 7 corpos. Olha, isso é uma informação que chegou para mim, eu vou repetir para ficar gravado, para todo mundo falar que eu sou louca, mas não tem problema não. Na verdade, chegou, eu sou muito grata. Nós temos 7 corpos, vamos aprender, nós temos 7 corpos. Aqui, para esse corpo físico, eu tenho 7 corpos, né? Os corpos sutis. O primeiro chakra está no corpo físico. Olha só para você ver. E aí vem o segundo corpo. Aí vem o chakra básico. Nós temos 8 chakras só nesse corpo físico aqui, nem é 7. Né? Nesses 7 corpos, nós temos 8 chakras. Então, se eu parar para pensar, se só nesse corpo físico eu tenho, né, que eu consigo, que isso consegue chegar para mim em termos de ascensão, né, de expansão de consciência, de alinhamento, 7 chakras, na verdade, a gente já aguçou o oitavo. O que que acontece? Impossível, impossível existir somente Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós temos é, é, Nós temos 12 linhas de DNA que precisam estar ativas. Se eu não me engano, se eu não, salvo engano, que a mensagem que eu recebi, né, que eu recebi dos estelares, se eu salvo engano, tem 49 linhas de DNA. Porque se eu somo 7 vezes 7, dá 49. 7 corpos, 7 chakras, 7 vezes 7, 49. Né? Cada corpo tem 7, dá 49. Então, quantas linhas musicais tem esses DNAs? Entendeu? Quantas notas musicais tem esse DNA? Então, é impossível existir somente essas notas musicais, porque por isso que quando a gente tá ouvindo música, dá uma vibração e a gente às vezes consegue identificar, não sei se vocês são assim, até os instrumentos que estão sendo tocados. Né? Às vezes tem alguém fazendo o dó aqui, mas tem alguém fazendo o mi lá, o fá em outro instrumento, e a coisa fica sincrônica e o negócio explode. Quando você pensa que não, mistura com o eletrônico, você não sabe. A gente é muito limitado. E as coisas que chegam pra gente, elas são muito amplas. Só que nós somos limitados porque nós estamos preparados somente para receber, nós não estamos preparados para poder aprender no sentido de experienciar. Quer ver? Se você pegar um copo de água de cristal e começar a passar a mão em cima dele aqui, ó, você tem um som, entendeu? Você passa a mão em cima dele, é porque a minha água aqui tá vazia. Você passa a mão aqui quando ele tá cheio de água, ele tem um som. E esse som, de acordo com o que você passa, ele muda. Não deveria ser só um som igual? Não é. Faz a experiência para você ser.
Aqui, ó, tem vários tons, ó. Se você você bate assim, ó, dessa conqueta tibetana, se você bate com esse lado que tá, ó, muda o tom. Se você bate com essa macetinha que tá com adesivo, ela tem um som. Se você bate com a outra, é outro som quando você bate desse lado. Se você bate em cima, ó, é um som. Se você bate aqui, é outro som. Se você roda aqui, é um som. É bom contar com água. Entendeu? É um som. Se você roda com esse aqui, ó, é outro som. Então, existe muitos tons. E isso são. Por que que a gente está falando disso? Eu estou falando de dons. Dons que a gente precisa de entender dons. Esses presentes, eles são, eu não posso dizer palpáveis, né? Porque nem todo mundo palpa o dom que tem, né? No sentido de aceitação. Mas eles existem para todo mundo, esses dons. Mas para isso você precisa estar com seus ouvidos, igual sentido. Você tem que estar com seus ouvidos, o seu olhar, né? O seu olfato, o seu paladar aguçado, seu tato, para que você consiga captar você dentro disso tudo. Porque nós somos só a vibração. E para isso a gente precisa de experienciar. Quer falar alguma coisa? Não, eu só não entendi muito bem do oitavo, né, que você falou, que tá começando a surgir, o chakra. Oitavo chakra. É, Não nunca só. tinha ouvido falar nada a respeito ainda. Nós temos muito mais. Lembra, ó, eu falei, se cada chakra está num corpo, nós temos 7 corpos, cada um corpo desse tem mais 7, nós temos 79 chakras. Só nesses corpos, imagina o que tem nas mãos, nos pés, em cada parte das nossas células que a gente não sabe dimensionar. Por isso que quando você vê uma energia, é, é, quando você está no processo, por exemplo, de meditação, você não consegue, quando você se expande, você não consegue se ver. Quando a gente se expande, a gente não se vê. A gente tem uma consciência. Lembra, nós fizemos a última imersão, eu falei, André, eu não estou me vendo. E eu já tinha te falado isso antes, e você falou assim, Beth, eu também já consegui chegar nesse estágio. Que a gente não se vê, a gente sabe que a gente está falando, mas a gente não vê o corpo. Lembra disso? Então, por Hum. que... E quando a gente vê um mentor, a gente só vê foco de luz. Porque é tudo expandido, você não tem mais forma, você tem luz. Eu fico imaginando esses mestres, esses mentores, entendeu? De alta hierarquia aí que tem por aí, né? Que são os nossos mentores, ou talvez até o nosso eu sou, quando chega por aqui, para se apresentar para a gente, que eles têm que vestir essas roupagens aqui para a gente se ver, o tanto que, qual o sofrimento disso. Porque a gente, para chegar até eles, a gente passa muita tripulação. Imagina eles descendo, eles não descem mais agora, não, filha, acabou. Eles não descem mais. Quem anda rodando por aí não são esses mestres ascensionados, não, que a gente chama, e nem são esses seres estelares de alta hierarquia, entendeu? Eles precisam de diminuir muita frequência, mas a dama já disse que não diminui frequência mais. É nós que temos que aprender a acessar a nossa própria frequência. Por isso que a gente precisa ter consciência de diversas coisas na nossa vida e nas informações que nos chegam.
Entende? E chega informação o tempo inteiro, Andréia, porque a gente não dá consciência, ou a gente comenta entre a gente. Porque o que eu tô falando para você, quem sabe disso, pouco que sabe disso, é só você, ô Paula. Porque nos nossos grupos do ERP, a gente cansa de conversar sobre coisas muito, assim, que chega informação muito diferente do que tem no livro. Na verdade, o que tem, o que a gente recebe é coisas que não tem em livro nenhum. Por isso que a gente decidiu gravar, porque a gente não vai ter tempo de escrever isso, eu nem quero. Onde tem isso? Vai sentir. Você só vai saber sentindo. Sem sentir, sem experienciar, você não vai ter essa experiência, você não vai saber. Entendeu? Porque o tempo não está mais de trazer leitura, o tempo tá de experienciar o que você já é. Entendeu? Me corrija aqui, ó, se tiver errado. A gente tem o básico, umbilical, solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, né? Eu tenho um trabalho aqui que o oitavo chama sede da alma. É isso? É o que está mais Aí, eu pronto. posso falar? Pode. É, centro divino, compaixão, espírito, altruísmo, espiritual, acesso a registros acásticos de vidas passadas, não só da Terra, mas de todo o universo, centro para a cura xamânica e comunicação com guias espirituais. Ele está na terceira dimensão ainda, aí do nono para cima já entra na quarta, que é supremo, alma, universo, infinito galáctico, portal divino, e aí É isso aí. sobe, Vai né? só subindo. Vai só subindo. E a gente não lembra nem que a gente tem o chakra da terra encostado nos pés, ele não tá aí. E a maior dificuldade nossa, eu falo de mim, né? É a gente pelo menos estar aterrado, porque sem esse aterramento básico do básico, a gente não Pois consegue é. ter prosperidade. Pois é. Aí você entende que as pessoas começaram a estudar do corpo para cima e esqueceram de estudar do corpo para baixo, e aí não vai, não Não vai. arranca, não arranca. As pessoas querem ser anjo, mas não querem ser, não querem, querem ser anjo, mas não querem acessar a sombra. Para a É, gente ser anjo, a gente precisa de trazer a nossa sombra à luz. E a sombra está da cintura para baixo. é, tá. E não é ruim, porque a sombra é nós mesmos lá no meio de confusão. E a gente não quer se encarar, a gente quer. Porque eu vejo anjo, porque eu converso com arcturiano, porque eu converso com lemuriano, porque eu converso com Exu, porque eu converso com Mãe Maria. Ok. Ninguém está duvidando disso. Mas você conversa com Gaia, com elemental, você conversa com o mineral, você conversa com as rochas, você conversa com os passarinhos, você conversa com a terra. Você se sente natureza, né? Porque a natureza, se a gente for olhar, a natureza está em constante reforma de vida. Eu chamo a natureza de, de vida, morte e vida. Porque ela germina, ela cresce, ela morre, germina de novo, serve de alimento, germina de novo, cresce, morre, depois germina, sabe? O tempo inteiro, e assim somos nós, só que a gente separa nós. Então, nesse processo de crescer, a gente, né, a gente acha que a gente está bela, igual uma árvore cheia de flor. Agora o meu IP tá tudo florido ali. Tá, mas as flores vai cair tudo no chão, né? Um pezinho de vento, assim, um balançar de cabelo, cai tudo no chão. E o que é isso? A nossa raiva, a nossa ira, sabe? A gente precisa se olhar. Fazer essa comparação, porque a natureza tem muito que ensinar. A gente precisa se olhar, né? Quando se balança, tipo, soltou e Yansan, né? Então, você se balança para quê? O que acontece com você, né? Naquele balanço, assim, naquele choque de realidade que você leva, para ver se você melhora como ser humano. E a gente fala ser humano porque nós somos ser divino. Nós somos criados para esse planeta, para servir e ser servidos para a Terra.
Então, nós somos um ciclo único com Gaia, entendeu? Ninguém sai daqui e vai para outro planeta se não tiver integrado com Gaia. É ela que nos leva, entendeu? As pessoas ainda pensam que vai passar uma nave carregar, mas não, sinto muito, tá? Sua nave é Gaia mesmo. É essa consciência, né? Mais alguma coisa, gente, que a gente vai mandar um floralzinho para Gaia, para nós mesmos, para aguçar. Vamos ver o que a gente vai mandar hoje. Hum. A gente ficou de manter, né, a frequência, não foi? Oi? Nós ficamos de manter a frequência. É importante. Foi muito bom. Então vamos lá. Todo mundo com um copinho de água aí? Quer falar mais alguma coisa? André, você entendeu? Ideia. Sim, entendi. Não quero falar mais, não. Ixi, Maria. Não, é que É, eu tô tentando, assim, ficar concentrada aqui, tá bom. para entender, porque é bastante extenso esse assunto. Vamos lá. A gente vai usar extrato, que é o próprio floral de Gaia, cristalino de Jurema. Vamos manter a nossa frequência alta, né? Só o nome já diz, né? Vamos usar o floral do Caboclo Pena Branca. Esse daqui tem a frequência também do próprio Exua e de Arcanjo Uriel, que foi feito dentro da mata, né? Dentro da natureza. Vamos utilizar o Abundância. A transmutação, na verdade. Transmutação, o Ilumina. Nossa, quando eu for em São Paulo, Paula, eu vou levar para você. Eles têm Você sente o cheiro da planta, sabe? E olha que não usei planta nenhuma. Só a vibração e a abundância da mãe. Ai, cheiro bom. Vamos lá, vamos vibrar. Paula, você pode vibrar aí também, tá? Os seus óleos essenciais para acalmar a nossa sensações, né, no corpo físico. Vamos lá, com a graça de Mãe Maria. Ativando, 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 ativando. Os seres estelares, vibracionais destes florais, ativando os elementais, ativando as frequências arcturianas, ativando as frequências lemurianas, ativando as frequências estelares, ativando Gaia, as frequências dos minerais, do povo de pé, dos elementais das plantas, dos nossos amados elementais, da água, ativando em nós todo esse amor para que ele seja transmutado com muita frequência de amor. Este amor verdadeiro, ele precisa ser transmutado em amor verdadeiro, incondicional, porque o amor que a gente sente ainda é um amor carregado de sentimentos de posse.
Nós precisamos desse amor puro, desse amor leve, desse amor que não cobra nada, desse amor que apenas é. Esse amor do Pai, Mãe, Vida. Esse amor que acolhe, que aceita, que respeita, que nutre, que não cobra. Nós precisamos de sentir esse amor. E através desse amor, com essa chama cristalina, com essa chama rosa, nesse azul, índico, com essa chama da sabedoria, com a transmutação dessa chama violeta, desse raio dourado, desse raio vermelho rubi, desse raio verde, desse cristal líquido, chegando até nós, transformando nesse arco-íris maravilhoso, rodeando o nosso coração, transmutando tudo e qualquer tipo de mágoa, de falta de respeito, de falta de humildade, de culpas inconscientes, de medos que ainda não chegaram até nós, mas que nos reprime, que nos impede de seguir. Envolvendo os nossos familiares, envolvendo as nossas casas, os nossos trabalhos, as pessoas que chegam até nós, os nossos amigos, os nossos familiares, nossos filhos, nossos maridos, esposas, namorados, namoradas, envolvendo tudo que tem perto de nós, expandindo esse amor através das nossas mãos, através desse grande amor que nos une, da ponta dos nossos pés até Gaia, alinhados com ela, para que ela receba todo esse amor e do seu coração, que ela expande isso, esse amor, expande, 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 atingindo todo o globo terrestre, nas águas, no mar, nas montanhas, nos minerais e de todos os seres que nela está, abraçando com esse seu colo de mãe, com esse braço, para que todos possamos sentir acolhidos, amados pela essa grande mãe. E que esse amor retorne para os hospitais, os leitos de dor, as casas psiquiátricas, aonde tem guerra, para as pessoas que sofreram com esse tsunami que passou aí, com esse vento, para que elas consigam compreender o que é a mãe pedindo socorro, fazendo toda essa limpeza, com amor, com verdade e com muita vida. Que assim seja, assim é e assim está feito. E como é que vocês estão aí? As Pegando mãos. fogo? É muito Ah, gostoso, né? muita energia. É tão interessante as questões dos florais, como os óleos essenciais, muitas vezes a gente acha que tem que usar muito, né? Os óleos essenciais também, se você plasma, você intui, você recebe a vibração, porque ele está na natureza, né? E é lindo. Não é? É muito E os lindo. florais também. Nem sempre a pessoa precisa ter ali. Então, se ela acreditar, se ela estiver aberta a compreender que tudo está no universo, né? E a gente que precisa buscar quando nós estamos pronto, no sentido de com as nossas raízes ficadas ao chão, com os nossos chakras equilibrados, né? Se conectando com a natureza, como os mentores estão me pedindo todos os dias para que a gente olhe, converse, como você falou,
com as plantinhas, pisar na grama, para a gente se conectar com essa energia da Mãe Gaia, para que a gente possa receber. Muitas vezes a gente não vai perceber porque estamos um pouco desconectados, mas se permita, né, a viver essa experiência, sentir a grama, sentir seus pés fincados, enraizados a essa terra que nos nutre, porque ela dá o alimento para matar a nossa fome desse corpo humano, né? Então, a mensagem hoje aqui, que já veio antes, é se conecte com a natureza, com um pedacinho que você tiver em casa, conversa com seus alecrins, com seu manjericão, com a sua plantinha, né, com o seu matinho. Ele é um ser vivo que a gente falou hoje aqui. Isso aí. Então é isso por hoje. Quem assistiu até agora e não entendeu sobre os florais, volta ao vídeo, pega um copo de água, coloca perto de você, que quando a gente estiver ativando os florais, você também vai receber, né? E é uma frequência que vai E ficar no seu corpo. intenciona, né? Funciona. Intenciona o que você É. deseja ali, né? O teu processo. Quando você falou no início, a gente pede. E quando a gente pede para o universo, a gente está em falta. Então, vamos agradecer, né? Vamos pedir para que os nossos mentores, que aquele que você acredita, aquela energia de luz que você acredita, não importa se é Mãe Maria, se é Deus, se é Jesus, quem que for, mas que você intenciona, pede só para que ele possa clarear sua mente, abrir os véus daquilo que você não está enxergando, porque está dentro de você. Está dentro de você, então não peça, porque quando a gente peça, a gente está em falta. Se eu estou pedindo é porque eu não tenho, e está tudo dentro de mim, então eu tenho. É que eu não estou conseguindo me conectar com essa energia. Então, bora pisar na grama, né? Bora se conectar com a natureza, que é um né, dos exercícios mais simples, gratuito, para você começar a sua Respirar, caminhada. né? Sentir o cheiro, né, das plantas. Respirar. Olha, quando a gente sente o cheiro das plantas. A gente percebe. Tem dia que eu fico ali, gente, eu sinto esse cheiro. Eu tenho o cheiro de um floral, que lugar que eu vou, eu sinto o cheiro dele quando tem a planta. E quando eu preciso ativar, eu sinto o cheiro dele em algum lugar. Eu não tô vendo a planta, eu tô sentindo o cheiro dele. Eu vou ativar. Ativa. Entendeu? Então vamos fechar? Pode fechar se você quiser, o André, o Júnior, o Paula. Sim. Eu vou fazer aqui só o mantra do Perna Branca e vocês repetem mentalmente aí, que é importante, né? Eu amo, eu honro, eu abençoo todos os seres deste mundo e de todos os mundos. Eu amo, eu honro, eu abençoo todos os seres deste mundo e de todos os mundos. Eu amo, eu honro, eu abençoo todos os seres deste mundo e de todos os mundos. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, em grupo, podendo falar, se expressar, como é importante a gente trazer, né, para que outros possam ter conhecimento, que muitas vezes o que é óbvio para mim ainda é de início de conhecimento para o outro e vice-versa. Então, que nossos mentores de luz aqui, que nos guia no trabalho de hoje, que nos inspire, que nos intui, para que nós possamos, da melhor forma simples e singela, trazer as mensagens, né, do conteúdo que nós trazemos do livro, para que nós possamos refletir durante a semana como eu sou, como eu estou. Eu estou me conectando com a Mãe Gaia, com essa terra que me dá a vida, que me dá os alimentos, que me faz estar aqui. Eu estou conseguindo olhar com amor, com respeito, eu estou cuidando dela, eu estou fazendo o mínimo que eu posso, ou eu estou reclamando? Eu acordo criticando e passo o dia criticando. Tudo não está bom. Então a reflexão é: se conecte com a natureza, com o pedacinho que você tiver, com a plantinha que você tiver na sua casa durante toda a semana.
para que você possa se perceber e perceber como a sua vibração pode começar a mudar. Gratidão. Nós agradecemos a todos, né, por essa vibração, por essa conexão. E aguardamos vocês na próxima segunda. Assiste o nosso canal, compartilhe se isso, né, o que a gente falou hoje fez ressonância com sua mente, com o seu corpo, com o que você estiver buscando. E a gente agradece por hoje, por você estar aí. E nós agradecemos todos com muito amor e muita gratidão por você existir, por você estar aí. Que assim seja, assim é e assim está feito.